Fala pessoal, bom, a pedidos eu vou fazer uma pequena análise aqui da Metal Leve, né? Primeiro de tudo nós temos que entender quem é essa empresa, né? O que que essa empresa faz. Muitos talvez não conheçam, né? Então vamos entender que tipo de produto, serviço ela faz, quais são os riscos envolvidos, né, nesse tipo de negócio. Tá? Então já estou aqui no site da empresa, ó. Aí eu estou aqui produtos e serviços, e aí você já consegue enxergar logo de cara que é uma empresa que fabrica e presta serviços, né, para o setor automotivo. Tá? Logo de cara também você já consegue chegar à conclusão de que essa empresa é altamente dependente desse setor. Né? Então, se você tem muita venda de veículo, você provavelmente vai ter essa empresa expandindo suas receitas, lucros, etc. E com margens melhores e em alguns momentos, quando você está com esse setor com pouca venda de veículos, você vai passar por um momento um pouco mais difícil. Então, teoricamente, essa empresa é uma empresa que poderia ser classificada como uma empresa cíclica. Mas a gente tem que checar, vamos entender a trajetória da empresa para ver se realmente ela é uma empresa cíclica ou não. Né? Então eu peguei aqui o site Fundamentos, que é o site que eu mais gosto, né, para avaliar empresas, principalmente pela confiabilidade dos dados. Dificilmente algum dado aqui está errado. Tá? Às vezes eu confiro um dado ou outro na mão, né, para ver se realmente faz sentido. E o site, por exemplo, Status Invest, né, que tem sido muito falado ultimamente, eu encontro muitos e muitos erros lá. Então não é um site que eu recorro o tempo inteiro. Tá? E quando eu recorro, geralmente eu dou uma olhada para ver se está batendo mesmo os valores lá. Mas enfim, estamos aqui, metal leve, né? Código da empresa é leve 3, né, na bolsa. E aqui, ó, pessoal, indicadores fundamentalistas. Isso aqui são os indicadores de precificação da empresa. Né? Isso aqui são os indicadores de rentabilidade. Desse lado aqui é tudo muito bem organizado. Então você vê aqui, ó, margem bruta 24,7%. É uma margem boa? Para a indústria, sim. Né? A indústria tem uma margem bruta geralmente mais baixa mesmo. Tá? A margem operacional já é uma margem um pouco mais interessante se você comparar com vários setores, né, da economia. Margem líquida de 10% também é uma margem bacana, né? Mesmo você considerando aí vários setores, né, setores diferentes. Você tem um retorno sobre capital investido, né, de 19,5%, o que é muito bom, tá? Muito bom, acima de 15% já é espetacular. Retorno sobre patrimônio líquido também muito bom. Né? Então, você pode ver aqui que os indicadores de rentabilidade da empresa são muito bons. Tá? Para a indústria, pessoal, o que acontece? Para vocês entenderem melhor por que às vezes você pode ser enganado, né, por esses indicadores aqui de margem bruta, margem líquida, etc. Porque a margem bruta é pequena, né, porque o custo de fabricação dos produtos, né, geralmente ligados à indústria, tem de fato uma margem pequena. Né? Você pode comparar com várias indústrias aí, do Brasil, qualquer uma delas que for, a maioria vai ter nessa faixa de 20 e poucos por cento. Então, no caso da Metal Leve, está dentro da média, não está nem bom nem ruim, está na média, normal. Tá? Só que aí, pensa no balanço financeiro, lá você tem receita, depois você tem os custos, né? Depois você tem o lucro bruto. Então, a margem bruta nada mais é do que o lucro bruto dividido pela receita. Então, o custo ele só está relacionado à questão da fabricação do produto em si. Né? E aí, depois disso, você tem as despesas. Né? Aí entra despesas, por exemplo, de escritório, né? Despesas de vendas, né? Mão de obra que não está relacionado com fabricação. Então, quando você está falando de uma indústria, geralmente
esse tipo de despesa não relacionada à fabricação, ela é pequena, né? Ela é pequena, por isso que ela consegue, mesmo começando com uma margem ruim, né, logo lá no topo da demonstração de resultado do exercício, quando você vai descontando os outros custos depois, ainda assim você consegue aí terminar com uma margem líquida, né, interessante, justamente por isso, porque as despesas, né, elas são pequenas, tá? Então, pô, metal leve em termos de rentabilidade está ok, né? Agora, vamos ver questão de como que se comporta essa questão da rentabilidade dela ao longo do tempo, né? Aí você consegue vir aqui no site Fundamentos, vamos olhar aqui indicadores fundamentalistas. Olha só, olha o retorno sobre capital investido anualizado, né? De 12 em 12 meses. Não tem tanta oscilação, né? A gente passou por um momento um pouco mais difícil aqui na economia brasileira, depois, né, o retorno sobre capital investido aumentou um pouquinho, né, nessa região aqui, a partir de 2018, mas você vê que tem uma estabilidade bacana, né? Para uma empresa que é indústria, pessoal, tá ótimo, tá? Tá ótimo, porque geralmente a indústria tem uma oscilação muito brusca no retorno sobre patrimônio líquido e retorno sobre capital investido, né? Se você for olhar, por exemplo, a VEG também é outra indústria, mas ela também consegue manter uma consistência muito interessante em termos de rentabilidade, tá? Aí retorno sobre patrimônio líquido já está um pouco mais complicado, né? Mas você vê que tem uma, talvez pode ser até algum site, algum erro do site Fundamentos aqui, tá, pessoal? Eu coloquei trimestral aqui, ó, e aí a gente consegue observar aí que ele fica mais ou menos nessa faixa aqui, né? A média, tá? Retorno sobre patrimônio líquido. Eu acho que teve algum erro aqui. Mas você consegue observar também alguma consistência, tá vendo? Você consegue observar uma consistência. Isso é muito bom, né? Vamos para demonstrativo de resultados, que a gente consegue ver como que é a evolução da receita, né? Evolução das margens, né? Ao longo do tempo, tá? Então, ó, vamos lá, receita. A gente já consegue observar aqui, eu coloquei trimestres isolados, que às vezes fica melhor para visualizar, né? A gente teve aqui a última vez que a metal leve cresceu foi aqui nesse período de 2010 e 2011. Depois você pode observar que ela praticamente se manteve estável aqui, ó. Teve um crescimento bem leve, bem leve nessa região aqui, né, de 2018 e 2019. Deve ser algo aí em torno de 5% apenas, né? Ou seja, é uma empresa altamente estável, né? Você não consegue perceber, né, uma oscilação na receita, ou seja, aquela nossa primeira premissa que a gente falou, né, de que a Metal Leve seria uma empresa cíclica, né, pode estar indo por água abaixo porque você já consegue observar uma certa consistência. Na verdade, eu já sabia disso, né? Eu já sabia, mas eu fui falando as coisas aos poucos para vocês entenderem, mas eu já tinha feito uma análise um pouco mais profunda da Metal Leve e eu já sabia de tudo isso aqui, né? As margens da companhia têm uma certa oscilação, mas ela fica aqui dentro dessa faixa, tá vendo? De 22% até 28%, né? No caso a margem bruta, e a margem EBIT também, ela está mantendo uma consistência aqui desde 2010, fica oscilando aqui nessa faixa de 12 até 16, né? A margem EBIT. Então também, mais uma vez, trimestres isolados, né? Quando eu coloco aqui, mais uma vez a gente consegue perceber que a Metal Leve é uma empresa que pode ser considerada consistente, né? Pode ver que o lucro operacional, ó, tá vendo? Tem pouca oscilação. Se você pegar uma empresa que oscila mesmo, você vai ver esse troço aqui fazendo zigue-zague ou alto aqui, baixo aqui, depois volta alto de novo, né? Resultado financeiro, que não interessa muito na nossa análise, né? E aqui vem a questão do lucro líquido, né? Que também mostra, ó, tá vendo? Trimestralmente falando, mostra uma certa estabilidade
né, aqui em torno de 40 até 60 milhões, né, de reais, chegando aqui algumas vezes até 80, né? Mas tem uma certa estabilidade e você pode ver que não tem crescimento, pessoal. Praticamente não tem crescimento, tá? Assim como na receita lá você teve um leve crescimento aqui, né, nessa região de 2018, 2019, quando a economia brasileira já começou a dar suas primeiras melhoras, né, primeiras melhoras, você vê também aqui um nível um pouquinho mais alto, né, de lucro líquido aqui, tá? Pouca coisa em 2018, 2019, tá? Teve aqui, ó, esse prejuízo aqui, esse prejuízo contábil, ele pode ser alguma coisa típica que deu no trimestre, por isso que lá o retorno sobre patrimônio líquido, quando a gente estava olhando, ele estava para baixo, né? Tinha dado negativo, né? Então ele estava influenciando, mas enfim, isso aqui é um caso isolado, esquece isso aqui, né? Um trimestre de prejuízo não quer dizer nada, às vezes foi uma coisa típica lá que aconteceu no resultado, um reconhecimento de alguma perda, alguma coisa que fez com que a empresa tivesse prejuízo. Eu não lembro desse caso aí, mas enfim. Tá? Vamos analisar em termos de precificação, dívida, essas coisas, né? Vamos lá. A dívida líquida, o que é dívida líquida? É a dívida bruta, isso aqui, né, menos a disponibilidade de caixa. Então, se você pegar isso aqui e diminuir disso, você vai chegar nesse resultado aqui, né? Toda vez que você tiver dúvida sobre algum termo que está escrito aqui no site de fundamentos, você vai em cima da setinha que ele explica o que é. Ó. Tá vendo? A dívida bruta menos disponibilidade. Se esse valor é negativo, significa que a empresa possui caixa líquido positivo. Isso é muito. Tem algumas empresas que vai estar negativo aqui. Né? Isso significa que a empresa tem tanto caixa, né, que aquele caixa já é suficiente para pagar toda a dívida, né, e ainda sobra dinheiro. Né? Por isso que quando você vai fazer isso aqui menos isso aqui, né, aí você pode ter um valor negativo, porque a disponibilidade é maior do que a dívida bruta, tá bom? Você pode, aí a gente vai ver aqui, ó, o resultado do último trimestre, ó, ele veio ligeiramente acima, né, do que a Metal Leve estava apresentando de resultados, ó, né? Então assim, ó, o EBIT, por exemplo, veio 117, né? Se você faz uma projeção de isso aqui vezes 4 vezes, vai vir 400 e poucos milhões, né? Que já seria um resultado mais expressivo do que os últimos 12 meses, tá? Então você pode pegar e fazer uma projeção, como ela é uma empresa muito estável e oscila, não tem sazonalidade. O que é sazonalidade? Sazonalidade é quando a empresa, em um determinado período do ano, ela vende muito mais do que os outros, como o setor de varejo, por exemplo, né? Você vai pegar o setor de varejo, Magazine Luiza, Centauro, tantas outras aí, você vai ver que o último trimestre do ano vende bem mais do que o resto do ano, né? Então, como a Metal Leve não tem essa questão de sazonalidade, né? Ou se tiver muito pouco, é muito sutil, isso aqui você já pode considerar como se fosse uma melhora interessante, né? Aqui o lucro líquido também, se ela conseguir manter essa consistência de 70 milhões por trimestre, né, ela chegaria a 280 até o final de 2020, né? Que já estaria também um pouco maior. Mas enfim, você pode ver, olha o crescimento dos últimos 5 anos. Não teve, pessoal, praticamente nulo, né? Praticamente nulo. Então é uma empresa que não tem crescimento, né? E ela distribui todo o lucro, né? Você pode ver que o dividend yield é alto. O que é o dividend yield? É o dividendo dividido pelo preço da ação, né? Então, se você compra uma ação a um preço muito interessante e ela distribui muito dividendo, você vai ter um alto retorno sobre dividendos, né? Dividend yield é isso, é como se fosse o retorno sobre dividendos, né? Então, até mais ou menos o ano passado, 2018, até 2018, a Metal Leve era negociada a um valor mais interessante, um valor mais baixo, né? Quem comprou naquela época conseguiu aí pegar um dividend yield, né, de aproximadamente 10%. Considerando o preço atual, né, ele já caiu um pouco aqui, ó, considerando o preço atual. Esse dividend yield, pessoal, sempre bom dar uma conferida, tá? Sempre bom porque às vezes ele pode estar distorcido ou ou o site de fundamentos pode ter cometido algum erro ou pode ter alguma coisa distorcida também em termos de
de pagamento de dividendos, né? Isso aconteceu com a Transmissão Paulista, que é a empresa de energia elétrica. Ela distribuiu um caixa extra, né, em 2018, né, e deu um dividend yield altíssimo, né, por causa desse caixa extra que ela distribuiu. Só que isso não se repetiu em 2019. Ela distribuiu dividendos mais ou menos próximo da média do que ela sempre vinha distribuindo. E aí o dividend yield caiu, né? Eu acho que o dividend yield da Transmissão Paulista em 2018, acho que foi algo assim absurdo, foi algo em torno de 15%, alguma coisa assim, muito, muito alto, né? E esse ano não se repetiu. Ou seja, você tem que ver, aí você pode consultar aqui, ó, dados históricos de proventos, né, que são os dividendos da Metal Leve. E aí você consegue observar que se houve algum pagamento extra, né, de dividendo, alguma coisa muito atípica, né? Ó, por exemplo, aqui tem um valor alto, ó, tá vendo? 6 de 5 de 2019, tem um valor alto de 1,5. Você pode ver que aqui, ó, tudo valor mais baixo, né? Aí o que você faz? Você olha em 2018 se teve também um dividendo acima de 1, ó, também teve, tá vendo? E mais ou menos na mesma época, em maio, né? Então até cresceu um pouco aqui o dividendo, né? O dividendo de 2019. Como eu mostrei lá para vocês, 2019 foi um pouco melhor, né, em termos de lucro e receita do que os outros anos. Então, obviamente, a empresa, como é uma empresa que está sempre distribuindo dividendo, ela vai conseguir entregar um pouco mais, né? Então, você pode observar aqui que provavelmente não tem nenhuma coisa típica, né? Provavelmente não. Você vê que teve três distribuições em 2019, né? Isso aqui é no início de 2020, então talvez você pode até considerar que foi uma coisa que foi anunciada em 2019, né? E pagaram no início do ano, 2020. Você teve aqui praticamente quatro pagamentos, né, de juros sobre capital próprio ou dividendo, né? Esse aqui foi dividendo, que vem sem imposto, né, para a gente. E o juros sobre capital próprio é descontado 15%, né? E aí em 2018 também teve 3 pagamentos, 2017, né? Foi bem fraquinho de dividendo, bem mais fraco de dividendo em 2017, bem mais fraco, né? Aí 2018, 2019 teve um padrãozinho aqui, né, de maior pagamento. Mas enfim, a verdade é que a Metal Leve, quem está comprando as ações a esse preço aqui atual hoje, né, ela vai entregar aí mais ou menos algo em torno de 6%, né, 6 e pouquinho, né? Pode ser até um pouco menos que isso, mas vai ficar aí mais ou menos nessa faixa aí, entre 5,5% a 7% de dividend yield. Se você considerar que a renda fixa hoje está pagando... A renda fixa é que eu falo os produtos que estão atrelados à Selic, né? Mas a gente sabe que tem outras coisas, tem o título do Tesouro, né, que paga do IPCA, por exemplo, que paga IPCA mais alguma coisa, mais 3 e pouquinho por cento, né, tal. Você vai ter alguns produtos aí financeiros que tem uma renda fixa que vai te dar alguma coisa aí, algo em torno de 5 e pouco e tal, mas enfim. A verdade é que a Metal Leve é uma empresa que tem um risco, né, aparentemente baixo, né, pela consistência que ela apresenta ao longo do tempo. Estão passando por uma crise terrível, terrível, em 2014, 2015, 2016, e a Metal Leve se manteve lá tranquila, né, gerando a mesma receita, mesma rentabilidade, mesmo nível de lucro, né? Então, essa empresa aqui, como eu já escrevi em alguns outros textos para vocês, essa empresa é uma empresa que as pessoas estão focando, quem investe nela não espera nada mais do que dividendo. Essa empresa não é uma empresa que vai apresentar crescimento. Se algum dia ela decidir cortar os dividendos e anunciar alguma aquisição, ou anunciar projetos novos de expansão, alguma coisa assim, né? Quando eu falo cortar dividendos, pessoal, né, não é necessariamente que ela vai cortar 100% de dividendos, talvez ela corte 50%, né? Mas assim, o que eu estou querendo dizer se ela começar a reter alguma coisa dos lucros dela para poder investir no negócio, aumentar sua capacidade de produção ou fazer aquisições, né, espera-se que essa empresa ela vai conseguir crescer. Mas enquanto ela está distribuindo o dividendo a rodo,
né, não se espera que essa empresa cresça. Então, a única coisa que você tem de benefício ao investir nessa empresa é a questão da estabilidade dela e a questão, obviamente, da estabilidade do dividendo, né? Porque se ela está sempre gerando lucro, ela vai estar sempre ali distribuindo algum dividendo, talvez variando um pouco. Em épocas de crise, ela segura um pouco mais o caixa para passar pela crise, né? Em épocas boas, ela distribui mais caixa, né? E por aí vai. Aí você tem uma certa consistência de pagamento de dividendos. E é só isso que a empresa vai entregar para você, né? Então, antes, quando você tinha uma taxa de juros alta, né, na economia brasileira, mais alta, você tinha um dividend yield da Metal Leve talvez já atrativo, em torno de 8, 9, 10% ao ano, né? Só que a renda fixa pagava muito também. Pagava muito. Então a precificação da Metal Leve acaba ficando ali retida, acaba ficando presa ali naquela faixa de preço. Eu lembro que ela sempre foi negociada aqui algo em torno de preço-lucro de 10, alguma coisa assim, até que começou esse movimento de queda constante, né, na taxa de juros. Hoje a gente chegou a 4,25%, né? Então o preço dela foi sendo impulsionado, né? E hoje ela está aí com preço, está sendo negociada a preço de 15, talvez pode ser que chegue a 20. Quanto mais a taxa de juros cair, né, o dividend yield vai continuar sendo atrativo, mais pessoas vão comprar, o dividend yield vai cair de novo, entendeu? E vai ficar nesse processo até encontrar um equilíbrio, né? O fato é que, olhando hoje, a situação hoje, né, o cenário da economia brasileira, né, e olhando para a precificação da Metal Leve, é o mais provável que você continue tendo uma demanda interessante pelo papel, né, por causa justamente dessa questão aqui. Então, o dividend yield, pessoal, só para deixar claro para vocês, eu costumo dar muita pouca importância para esse indicador, tá? Mas, para esses casos específicos onde a empresa não tem crescimento, tá? Ele é fundamental, porque é a única coisa que você tem de benefício ao investir nessa empresa é o dividendo, né? Porque essa empresa não cresce. E aí você tem que ter um dividend yield interessante, porque caso contrário não faz sentido. Se você, por exemplo, pega a Ambev, né? Só vou botar aqui rapidamente para vocês verem. A Ambev já tem uma precificação muito mais elevada. Também é uma empresa que não tem crescimento absolutamente nenhum, né? Então, os últimos 5 anos o crescimento dela foi 4,2. E aí você tem o dividend yield, 3%. Ou seja, você acha alguma coisa na renda fixa hoje ainda que seja mais interessante do que isso aqui, né? Então, olha o preço-lucro dela, já é 24, entendeu? Então, a Ambev é uma empresa que nem do ponto de vista de dividendos faz sentido mais, né? Mas a Ambev é uma empresa que pode vir crise, vai crise, sei o quê, é uma empresa muito segura e blá blá blá. Cara, sim, concordo com tudo isso. Porém, você consegue a mesma coisa, quer dizer, você consegue receber mais dinheiro investindo na renda fixa do que investindo na Ambev, cara. A Ambev só vai te entregar isso aqui, ó. É isso aqui que ela vai te entregar. Não tem crescimento, tá? O market share da Ambev é gigante, não tem mais para onde crescer, né? E ela distribui dividendo praticamente todo, né? Então distribui o lucro, melhor dizendo, né? Então não tem perspectiva, né? Vou voltar para o Metal Leve aqui. Então, em termos de precificação, pessoal, Metal Leve também, mesmo que esse movimento de taxa de juros em algum momento dê uma amenizada, tá? Ou, sei lá, vamos supor o pior cenário de todos, né? A inflação começa a disparar e aí, obviamente, o governo ele vai ter que começar a subir taxa de juros para poder tentar segurar a inflação. Mesmo nesse cenário, a precificação do Metal Leve ainda é uma precificação relativamente confortável, tá? Não estou aqui dizendo que vocês deveriam investir nela, tá? Eu só estou colocando a minha opinião pessoal,
né? Não tem mais a excelente margem de segurança que tinha, né, até 2018, mas não é uma empresa que você pode dizer que está cara, né? Não é. Aí você pode ver os múltiplos aqui, ó. Nunca é bom só olhar o preço-lucro, tá, pessoal? Sempre olha todos os múltiplos, tá? Preço-valor patrimonial tá 3, preço-lucro operacional tá 10. Não tem nenhum múltiplo exagerado aqui, né? E se tivesse também, não faria sentido, né? Não faria sentido porque a empresa não cresce, tá? Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado, tá? Do... Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Valeu!